Bom dia, meu nome é Ray Souza e sou sócio líder de mercados regionais da KPMG. Gostaríamos de agradecer a todos pela disponibilidade de participarem do nosso webinar de hoje, que começa agora e terminará ao meio-dia. Teremos como tema central o ransomware e seus impactos para os negócios no Brasil. Sabemos que este tema está na pauta de todos, pois pode envolver perda de receita, além de outras sérias consequências que serão apresentadas daqui a pouco. Para isso, já inicio apresentando nossos palestrantes, a sócia Samara Schuh e o sócio-diretor Fábio Sesek. Ambos possuem vários anos de experiência em cybersecurity. Passo a palavra para o Fábio. Obrigado, Ray. É que o Ray teve uma dificuldade de falar meu nome, né, Ray? Um pouco nome criptografado, né? Eu brinco com o pessoal que eu nasci predestinado para trabalhar com segurança da informação, porque o e-mail é meu nome, não recebo spam, enfim. Então, mas é Zefksik, Fábio Zefksik ou Fábio Tavares, né? Da forma que acharem melhor. Como o Ray bem comentou, é um tema que a gente escolheu esse tema porque é um tema que está em voga e no sentido negativo da coisa, né? Porque nós temos visto diversas empresas, não só aqui no Brasil, mas a nível mundial, sofrendo com ataques de ransomware. Não só a gente, como empresa de consultoria de risco, nós sabemos e identificamos sabemos da importância que o ativo da informação tem nas empresas hoje em dia. Acho que, em termos de ativo, a informação é o ativo de mais valor nas empresas, mas os atacantes, os hackers, as pessoas mal intencionadas também têm esta visão e começaram a usar esse tipo de ataque justamente como uma fonte muito rentável, né, de renda, porque a partir de um sequestro de informação, eu posso parar um negócio, eu posso impedir as operações, e aí também, como citado pelo Ray, vários impactos que a gente vai percorrer aqui ao longo da apresentação. Por isso que a gente escolheu esse tema, acho que é de extrema relevância, e o objetivo, obviamente, é ajudar vocês a identificar os impactos, os problemas e até maneiras de se defenderem a esses ataques. E a gente vai interagindo também, né, Samara, para falar como esse ataque ele tem causado impactos com relação a algumas regulamentações, principalmente com relação à LGPD. Se quiser dar uma palhinha a respeito disso agora, Samara, ou deixe para depois, fica à vontade. Se quiser se Certeza. apresentar também, Um boa. bom dia. Obrigada, Fábio. Um bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Espero que seja um debate muito produtivo. Fiquem à vontade para mandar seus comentários, suas dúvidas no chat. Tenho certeza que sairão daqui hoje com uma perspectiva bem diferente sobre o ransomware e como se prevenir. Vamos lá. Maravilha, vamos lá. Pode passar, por gentileza? Em 2017, quando a gente fala de ataques de ransomware, na verdade ele vem desde 89, tá? Mas efetivamente o mundo ele foi muito afetado em 2017. Por quê? Foi quando ficamos conhecendo o famoso ransomware, que é o WannaCry. Essa telinha vermelha deve ser familiar para algum de vocês. Espero que com a experiência dos outros, não necessariamente passando essa experiência negativa, mas o fato é, ele foi lançado em 2017, afetou 230 mil computadores ao redor do mundo, 150 países e mais ou menos 1.500 cidades. E o mais interessante aqui, assim como diversas outras vulnerabilidades, é que foi uma falha do Windows. Essa falha do Windows ela foi explorada por um exploit, a gente chama assim, que chama Eternal Blue. Essa é uma ferramenta que a Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos lançou para fins internos e ela foi invadida e teve um vazamento dessa ferramenta de exploit, explorando essa falha no Windows e afetando os computadores. Outro ponto de atenção aqui é que essa falha do Windows ela já tinha sido, a correção para essa falha já tinha sido lançada há pelo menos um mês, né? Então, os computadores que não tiveram essa aplicação da correção sofreram com este ataque, né? Foram feitos 327 pagamentos e um total de 130 mil dólares. Em termos de valores, talvez vocês possam questionar, né? Não é um valor tão significativo, mas a gente vai ver aqui no decorrer da apresentação que quando a gente olha para custos intangíveis, né, como perda de imagem reputacional, até
danos reputacionais e regulatórios para o atendimento, principalmente LGPD, já vê que esse valor ele acaba se multiplicando. Então, isso foi o que foi possível tangibilizar ou contabilizar com os ataques, mas a gente sabe que, no fim do dia, o valor ele pode ser muito maior devido a outros fatores, tá? E aí eu queria mostrar para vocês um vídeo que ilustra o quão rápido foi essa infecção, desde o momento que teve a primeira e quão rápido ela se expandiu aí, chegando a esses 230 mil computadores. Se você puder passar. Podemos voltar para a apresentação. Eu não sei se vocês já tinham tido a oportunidade de ver esse vídeo, mas eu fiquei espantado, né? Praticamente ele contou dia zero ali, mas em 5 dias nós tivemos a infecção de 230 mil computadores, quase 1.500 cidades afetadas, inclusive várias empresas aqui do Brasil sofreram com este ataque, né? Então a velocidade de transmissão aí do vírus, né? Digamos assim, foi muito rápida. E como a gente estava comentando, os custos, né, com este ataque, eu vou começar pelos intangíveis, mas basicamente perda de reputação e quebra de confiança. Imagina que você é cliente de um grande banco que tem dados vazados ou dados sequestrados, né? Será que você voltaria a fazer negócio? Ou, enfim, com uma empresa que detém dados sensíveis seus e esse dado ele acaba sendo sequestrado e vazado. Então você começa a se questionar e hoje a gente tem diversas opções de escolha para serviços que a gente quer consumir. Então, isso acaba afetando, sim, o valor da empresa, principalmente com a parte de reputação. E custos tangíveis, né? Perda de receita, custos de remediação, porque geralmente você fica com a operação parada e você tem que aplicar todo um processo de disaster recovery, de contingência, de crise, isso também tem um custo muito alto. Indenização, litígio do cliente, até chamar aqui, Samara, uma ponte para a questão da LGPD, né, o quanto que isso pode afetar aí com relação a custos, penalidades, indenizações referentes à LGPD. Mas antes disso, alguns números interessantes ali embaixo. O custo médio para remediar um ataque de ransomware, isso de forma global, gira em torno de $1 milhão, considerando todo o processo, desde a identificação do ransomware, os mecanismos de defesa, um processo talvez de forensics para identificar ali o que causou e depois a remediação e o restabelecimento do serviço propriamente dito. 21% dos ataques são via e-mail ou phishing. A gente vai comentar bastante a respeito disso também, que existe um fator muito forte aqui de engenharia social, de ataque às pessoas que acabam clicando ou acessando e-mails indevidos. E 29% dos ataques são feitos via acesso remoto. E aqui tem um fator de tecnologia muito forte com relação a portas, serviços e aplicação de patches. Tá? Então, só alguns números para ilustrar como esses ataques acontecem. Voltando ali aos custos, pode passar o próximo slide. Vou deixar a Samara comentar um pouquinho aqui com relação à aplicação de sanções e como que a gente tem visto esse correlacionamento dos assuntos. Samara. Muito bom, obrigada, Fábio. Bom, os riscos são classificados ali entre operacionais, aqueles que podem paralisar a nossa operação, no sequestro de dados, no ransomware, por exemplo, os teus dados podem ser criptografados e se você não tiver acesso fácil ao teu backup, o Fábio vai falar um pouco mais sobre isso também. Nós podemos ter uma série de problemas a respeito dessa operação que pode ser paralisada, pode trazer prejuízos e pode paralisar a operação de clientes e de parceiros também que estão vinculados à tua operação. Esses riscos, com certeza, podem ser reputacionais, podem ser
abalar a tua confiança, a tua credibilidade da tua imagem da marca perante o mercado. Isso pode levar a uma perda de clientes, a perda de investidores também, de confiança de parceiros a fazerem negócio com essa companhia no futuro. E esses riscos também podem ser legais, porque existem uma série de sanções já aplicáveis àqueles que não protegem os dados adequadamente ou que não tomam as medidas para mitigar problemas de violação de regras de dados pessoais imediatamente. Então, uma pergunta que é muito comum nesse contexto é quanto pode custar um incidente? E essa pergunta é muito importante por dois aspectos. Primeiro, por contingenciamento. Segundo, porque para fazer investimentos na organização, para a preparação desse ambiente, para tentar garantir uma segurança da informação mais adequada, para garantir ali os teus processos de backups adequados também, investimentos em infraestrutura, em controles, em tecnologia, tudo isso precisa ser justificado. E num cenário muito difícil que é fazer o investimento para proteger os dados, mas não conseguindo garantir para a companhia que o incidente não vai acontecer, né? Porque existem fragilidades ou vulnerabilidades que podem surgir, ser exploradas no meio do caminho, e ainda assim o incidente ele não é evitável. A gente pode tentar prevenir, tentar contornar, recuperar o mais rapidamente possível, mas evitar o incidente não é possível. Então, até para justificar esse tipo de investimento, que eu quis trazer aqui alguns exemplos, né, do Enforcement Tracker, que é um repositório de sanções aplicadas em âmbito europeu pelas autoridades de proteção de dados europeias, em que elas narram nesse repositório o motivo da aplicação da multa, qual a violação da lei que foi identificada, quanto custou essa fragilidade, essa falha de segurança, ou então um problema de violação de dados, em que país, que autoridade de que país aplicou essa sanção, em qual empresa, por qual motivo, tudo isso é importante para se fazer um benchmarking e entender na situação da tua organização como é que as autoridades europeias vêm se comportando e quanto um eventual problema pode custar, né? E aqui no site do Enforcement Tracker, nesse repositório oficial, obviamente custa em euro, né? Mas nós temos também a referência mais atual, nacional, da NPPD, que desenvolveu já um portal de violações em que eles abastecem frequentemente os posicionamentos do nosso judiciário que mencionam a LGPD e aplicam multas, sanções ou condenações em geral, obrigações de fazer às empresas, dependendo do contexto, narrando um pouco também do contexto, da violação e da interpretação do nosso judiciário. Então, ficam duas referências de benchmarking aqui que podem ajudar no dia a dia a precificar, quantificar financeiramente quanto um incidente pode custar, consequentemente, quanto eu posso ou deveria investir neste controle, né, para mitigar o risco e, consequentemente, posicionar que os executivos, no momento de um reporte da ocorrência de um ransomware, né, posicioná-los sobre quanto isso pode custar a título legal, operacional, reputacional. Samara, se me permite, eu lembrei aqui do Enforcement Tracker que ali no tipo você consegue filtrar pelos tipos de violação, o que causou aquela penalidade, a aplicação da penalidade. É legal que dá para filtrar ali tem muitas penalidades que por falta de controle de segurança da informação, né? Não sei se é bem essa a tradução, mas a insuficiência de controle de segurança da informação, que nada mais é, eu falo que no final do dia, privacidade, para você ter privacidade, você tem que ter controles de segurança da informação aplicados que te levam ao nível de proteção de dados, consequentemente você vai ou não ter privacidade, né? Então, dá para fazer esse filtro ali, o que é bem interessante também, né? A gente ter essa visão do percentual de penalidades aplicadas por conta desse aspecto, que é bem importante, né, Samara? E outra coisa que eu lembrei, que parece meio injusto, né? Apesar de aplicar uma série de controles e criar todo um arcabouço de tecnologia, de processos e até trabalhando com pessoas no sentido de treinamento, conscientização, não é 100% ainda que você
vai estar totalmente seguro e que não vai sofrer uma penalidade ou não vai sofrer um ataque ou vai ter um vazamento. Então, me parece um pouquinho injusto, né? E aí eu costumo sempre dizer que você tem que tentar mensurar qual vai ser a sua perda financeira, caso aquele risco se materialize, e comparar qual vai ser o custo de implementação do controle. Se o custo de implementação do controle for menor, independentemente do custo, claro que a gente recomenda que o controle seja aplicado, né? O difícil é a gente conseguir fazer essa mensuração, né, Samara? Não sei se você concorda aí, do quanto custaria um incidente para saber se aquele controle ele é viável de ser aplicado ou não. Exato, por isso que o benchmarking ajuda, né? Olhar para esses precedentes, para esses casos que já se concretizaram de risco na Europa e aqui no Brasil, e entender como as autoridades entendem esses incidentes, quanto de multa foi aplicada, pode ser um bom exercício para se tentar prever consequências, similares aqui no Brasil. Maravilha. Podemos passar? Eu queria trazer um pouquinho para vocês do panorama de evolução do Ransomware, né? Desde 2017, então, a forma como o Ransomware vem sendo utilizado e as formas de ataque eles vêm evoluindo. O primeiro aspecto aqui é que o Ransomware ele é oferecido como serviço. Até eu vou pedir para passar o próximo slide para explicar como que ele está sendo oferecido, por favor. Mas olha que interessante, virou um sistema de monetização. Então, eu, como desenvolvedor do Ransomware, eu divulgo que estou divulgando, que estou elaborando ou desenvolvendo um Ransomware e dou a oportunidade de pessoas, obviamente pessoas com más intenções, né, se afiliarem àquele Ransomware. Como que eles se afiliam? Pagam porções. Então, eu quero comprar uma cota desse Ransomware, né? Eu compro a cota, tem ali um percentual de afiliação. Na medida em que esse Ransomware ele é lançado no mercado, ele vai e ataca as vítimas, e as vítimas começam a pagar por este, para que os dados, eles tenham novamente os dados, quem desenvolveu um ransomware passa o percentual destes pagamentos para os afiliados. Então, isso vira uma forma aí de monetizar e uma forma de engajar pessoas com cybercrime. Então, veja que interessante, né? Isso, se você navegar na Dark Web, com um pouquinho de curiosidade ali e tempo, você acaba achando situações como essa. Ou seja, o crime cibernético ele é oferecido como serviço de várias formas. Eu citei o exemplo do ransomware, mas tem várias outras. Você pode comprar um ransomware. Por $50 você compra um ransomware, você pode distribuir, né? Então está muito fácil hoje. Está muito fácil dos ataques serem propagados, porque a informação ela é muito fácil de ser obtida, maneiras de atacar, como. E tem um outro preocupante aqui, que geralmente os pagamentos são feitos em Bitcoin. E você não tem rastreabilidade com Bitcoin. A não ser que você esteja utilizando uma exchange, né? Se você estiver utilizando uma financeira, tiver uma conta numa financeira, aí, obviamente, você tem seus dados cadastrais. Do contrário, se você tiver somente uma carteira de Bitcoin, você tem um número de identificação. E esse número não chega até a pessoa física. Por isso que os ataques também eles são pagos em Bitcoin, devido a essa dificuldade de rastreabilidade, tá? Mas essa é a forma que está sendo oferecida hoje no mercado. Ransomware como serviço. Então, por isso que é um tema que está cada vez mais em voga, porque é muito fácil você conseguir comprar um ransomware e, obviamente, mal intencionado distribuir isso para as empresas, para as vítimas e conseguir um resultado, tá? Pode voltar um, por gentileza? Então, isso é o ransomware como serviço. Depois, no devido tempo, então, teve uma mudança, eu vou até comentar um pouquinho mais para frente, mas fazendo um spoiler aqui, pré-Covid e pós-Covid. Antes eu tinha um ataque, e até antes da LGPD, Samara, eu tinha um ataque de ransomware onde eu invadia, sequestrava os dados, criptografava e pedia o resgate. Se a pessoa não pagasse, eu não devolvia e parava por aí, né? Com a LGPD e a era pós-Covid, que acabou intensificando as vulnerabilidades, eu vou explicar por quê, eu cobro, né? Eu sequestro, eu cobro, e se a pessoa não me pagar aquele sequestro, eu começo um processo de extorsão, onde eu ameaço a empresa a vazar aquele dado. Então, legal, você não vai me pagar, eu estou te pedindo aqui R$ 100 mil, por exemplo.
Eu sei que se você não me pagar, eu vazar esse dado, devido à natureza do dado, até a sensibilidade do dado, de repente, para a LGPD, você vai pagar uma multa de 10 milhões. O que você prefere? Então, a gente teve essa mudança de comportamento também. Estou falando de LGPD, mas a GDPR também causou essa mudança de comportamento aí com relação ao ransomware. E os ataques, de novo, né, vinculados à divulgação de dados e interrupção de negócios. Mudou bastante esse conceito, tá? Principalmente, de novo, com o Covid, a forma como a gente está trabalhando remoto, que eu vou comentar, e também com o advento de leis e regulamentações que, se você tiver um vazamento de dados, você pode sofrer algum tipo de sanção. Com relação à América Latina, o Brasil é o país mais atingido por ransomware. A gente tem mais ou menos 2.500 ataques desse tipo todos os dias. É um número extremamente alto. E o prejuízo, aqui falando em termos globais, eles variam na casa de 700 mil dólares. Isso envolve desde o pagamento até o processo de resgate desses dados aí por mecanismos técnicos, restore de backup, enfim. Mas mais ou menos 700 mil dólares por incidente desse efetivado, né? Todo esse incidente efetivado, você pode chegar a ter esse tipo de prejuízo, tá? E, obviamente, as pessoas acabam perguntando se vale a pena pagar o resgate ou não. A gente não recomenda. A primeira recomendação nossa é com relação a esse sentido, porque senão você vira vítima de extorsão, né? Você sabe que, pô, eu já fiz uma vez o ataque, o cliente pagou, acabei pagando o ataque. Daqui a um mês eu vou verificar se ele conseguiu melhorar o nível de maturidade e segurança da informação. Se ele não conseguiu, eu ataco novamente e começo a extorquí-lo dessa forma. Então a gente não orienta que haja um pagamento para que os dados sejam recuperados, tá? Pode passar mais um, por favor? Na verdade, dois. Aqui é o ataque ransomware. E aqui exatamente o que eu comentei. A principal mudança de ataques pré e pós-Covid são dois aspectos. Primeiro, as pessoas foram forçadas a trabalharem de casa devido ao Covid. Nem todas as empresas estavam preparadas para esse cenário de mudança. Por exemplo, aqui a gente na KPMG, além da VPN, que é o que possibilita o acesso à rede corporativa, a gente tem diversos controles e mecanismos que fazem com que o ambiente de navegação na internet, por exemplo, ou navegação no e-mail, ou acesso a recursos que eu preciso para trabalhar, sejam exatamente iguais ao ambiente de controle do que se eu estivesse dentro do escritório. Então, o mesmo controle, as mesmas ferramentas, o mesmo mecanismo de monitoramento que eu tenho aqui em casa, trabalhando de casa, é como se eu estivesse dentro do escritório da KPMG, devido às tecnologias que a KPMG tem. Nem todas as empresas, até pela nossa natureza, voltando aqui, né, como consultores, de visitar clientes e estarmos trabalhando muito tempo remoto, longe do escritório, acho que essa natureza também de trabalho acabou ajudando a empresa nesse cenário. Mas nem todas têm essa mesma natureza de trabalho. Então, de novo, fui forçado a trabalhar de casa. Primeiro cenário que aconteceu, primeira situação que aconteceu, eu não tenho um computador, não tenho um laptop e por enquanto eu vou trabalhar com o meu computador pessoal. E o computador pessoal, o nome já diz, não é para uso profissional. Eu acabo navegando em outros sites e acessando outras coisas que dentro da empresa eu não acessaria. Então esse é o primeiro cenário. O segundo cenário mesmo com computador profissional, um laptop, um notebook de uso corporativo, quando eu vou para casa, eu não tenho todas as ferramentas para que eu tenha o mesmo nível de controle. Este fato, por si só, elevou o risco de ataques em 3 vezes e meio. Então, se a gente já tinha um cenário vulnerável, o fato de trabalhar em casa elevou demais. E o segundo aspecto importante, na verdade são três, o segundo é que agora eu não tenho pressa para efetivar o ataque. Eu entro dentro da rede da empresa, eu tento uma movimentação lateral, né, e vou tentar identificar quais são os ativos de informação mais críticos da empresa, servidores, informações, se tem dados sensíveis, e a partir daí sim eu efetivo o ataque. Existem alguns estudos, não sei se vocês sabiam deste dado, que mesmo as empresas com nível de proteção mais elevados com relação à maturidade e segurança da informação, uma vez que ela sofre um ataque, o atacante ele pode demorar até 6 meses para ser descoberto dentro da rede da empresa. Até 6 meses, essa é uma estatística real. Agora imagine uma empresa que não tem tanta maturidade. Quanto tempo
O atacante ele está ali dentro da empresa coletando informação, sabendo, conhecendo a rede, verificando quais são os ativos críticos, quais são as informações que são core para o negócio e a partir daí ele faz esse processo de criptografia. E o terceiro aspecto é justamente a LGPD. Ah, legal. Você não quer me pagar o resgate dos dados? Ok. Está aqui uma amostra do que eu tenho de informação. E de fato eles têm. Eles pegam uma amostra e essa amostra eles mandam para a pessoa por e-mail, aí tiram um print e falam, está aqui. Essas são as informações que eu tenho de posse a respeito da sua empresa, dos seus colaboradores, dos terceiros, enfim. Se você não me pagar, eu vou vazar esse dado na internet e aí você vai ter que pagar por algum órgão, para algum órgão regulador aí a penalidade correspondente ao vazamento desse dado, né? Tem uma outra questão ainda com relação à LGPD muitas vezes esses dados eles estão sendo usados como forma de chantagem. O hacker nem te invadiu, ele simplesmente pega um dado que já foi vazado em algum momento na Dark Web e ele extorque a empresa falando: se você não me pagar, eu vou vazar esses dados. Mas, na verdade, os dados já estão lá, só não foram divulgados a público ainda, tá? Então, dito isto, né, essa é a principal diferença dos ataques pré e pós-Covid. E aqui, de novo, Samara, eu queria fazer uma ponte contigo com relação à LGPD, né? Uma vez que eu tenha esse vazamento, como que a LGPD ela vai enfim, mensurar isso, né? E vai identificar e vai interagir com a empresa, enfim, quais são os aspectos, considerando os aspectos regulatórios da LGPD. Se puder passar o próximo slide, acho que a Samara comenta daí. Muito bom. Exato, a LGPD, ela está em vigor desde setembro do ano passado. Ela traz previsões específicas para a aplicação de sanções. Sanções que podem ser multas, podem ser advertências, podem ser a suspensão do tratamento dos dados, podem ser a publicação dessa infração em jornais de grande circulação, em veículos de imprensa de grande circulação, enfim, diversas sanções que são medidas pela autoridade, caso a caso, né? Mas que podem ser muito representativas. Vejam que a título de multa, né? Essa multa ela pode alcançar até 2% do faturamento do grupo econômico no Brasil, 2% do faturamento anual, né? E com o teto de 50 milhões de reais. Mas esse teto ele é por ato, por infração. Então, a gente pode falar aqui de um valor muito representativo, né? A autoridade mede diversos fatores para aplicar essas sanções, mas o principal fator é a negligência. Ela analisa no contexto se a empresa foi diligente, ela fez o que podia para se preparar, ela identificou dentre essas 23 famílias de ransomware que existem hoje, né? A quais que ela está mais exposta, ela entende quais são as práticas atuais de exploração dessas vulnerabilidades para sequestro dos dados, criptografia dos dados, ela se preparou para esse momento para responder adequadamente, retomar suas operações, mitigar os danos que sejam causados para os titulares e assim em diante, né? Existe uma preocupação muito grande, a LGPD ela não é só mais uma exigência regulatória para criar burocracia nos nossos processos de negócio, ela faz parte de uma estratégia econômica nacional que pretende incluir o Brasil num contexto globalizado de economia baseada em dados, né? E para isso, outros países, a União Europeia, o ambiente norte-americano ou até outros países regulados exigem para que esse trânsito de dados seja feito sem burocracia, que os países tenham as regulações, tenham o mesmo nível um nível equivalente de segurança, de proteção de dados pessoais. Então, ela é uma lei que cria regras de governança para que esses dados sejam tratados de forma responsável e o Brasil, as empresas brasileiras, as organizações possam se inserir nesse mercado de economia digital e economia baseada em dados de forma estruturada. E tanto é verdade que essa é uma estratégia econômica, faz parte, né, de uma estratégia econômica nacional, que inclusive recentemente houve o reconhecimento da possibilidade de se abater todo o investimento feito
em ações de atendimento à lei, de cumprimento à lei, de regularização, adequação dos seus processos, né? Abatimento deste valor em crédito em PIS e COFINS, abatimento pensando ali numa devolução por parte do governo dessa contribuição por parte da organização que se esforçou como deveria para regularizar as suas operações, para se adequar a essas regras de governança que são novas. O contexto aqui, o link principal com o ransomware é que, além do valor exigido a título de resgate, que já pode representar ali uma adversidade financeira para aquela organização, nós temos aqui a intimidação também que a lei causa ao mostrar que se esses dados forem expostos indevidamente, forem vazados, forem tratados sem uma base legal adequada, né, violando direitos dos titulares, essas sanções também podem ser aplicadas e elas podem ser representativas e ter uma representatividade financeira também. Podemos seguir para o próximo slide? Eu quero comentar com vocês uma outra questão atrelada a ransomware e incidentes, que é a seguinte: a nossa lei fala que não é em toda situação que eu preciso interagir com autoridades e titulares de dados se eu tiver um incidente, mas existem situações em que sim. Existem situações, por exemplo, de a aplicação de uma das sanções, de publicização dessa infração em jornais de grande circulação, para mostrar para a população que houve um incidente grave, quais foram as medidas de mitigação adotadas, de remediação, essa prestação de conta social, né, tanto para a autoridade quanto para os titulares. E existem situações na lei em que a lei entende que esse vazamento de dados traz um risco relevante para o titular do dado. E nesses casos existe a obrigatoriedade de responder pela sanção, mas também de notificar imediatamente a autoridade, os titulares dos dados, o prazo concedido pela NPD de 2 dias úteis da tomada de conhecimento do incidente para que seja feita essa notificação. Essa notificação tem uma série de informações que são exigidas por lei, então você precisa explicar, descrever o incidente, explicar quais dados que te foram comprometidos, quais danos que você já vislumbra, quais medidas de mitigação que você adotou para evitar que esses danos continuem se materializando, mas é também um fator de exposição reputacional, né? É uma medida que torna público algum tipo de falha, ou vulnerabilidade ou problema enfrentado por essa organização que causou um incidente, que causou exposição de dados e violou direitos de terceiros. Eu trouxe aqui uma referência para vocês de critérios que são analisados segundo a recomendação da melhor prática europeia para se entender se um incidente tem risco relevante ou não para o titular, porque é isso que vai definir se a notificação do incidente precisa acontecer de maneira obrigatória ou não para a autoridade e para os titulares. Nessa guideline, nessa recomendação, são 7 critérios os avaliados, desde o contexto do incidente até a sensibilidade desses dados. Se é fácil identificar os indivíduos com base naqueles dados que foram vazados ou não, é fácil individualizar essa pessoa física ou não. A gravidade dessas consequências para os indivíduos. São dados financeiros que foram vazados, por exemplo, que podem acarretar numa série de fraudes sequenciais, trazer prejuízos financeiros, ou então dados mais privados que podem expor a honra, a reputação de pessoas. Qual é a natureza desses dados? Qual é a característica especial desses indivíduos envolvidos? Os titulares desses dados são pessoas físicas adultas, são crianças, são adolescentes, são idosos, são pessoas que têm algum tipo de tratamento especial dedicado pela lei, né? E características especiais também dessa organização, desse controlador que toma a decisão sobre como tratar os dados. Esse é um serviço essencial para a população, esse é um serviço de pequeno porte, é de um produto que estamos falando, enfim, como que contextualizamos esse controlador nesse universo do incidente para entender a gravidade desse risco para o titular. Sempre pensando aqui no risco para o titular,
Apesar de haver muito risco para a organização também, o foco da lei é a proteção do titular. E, obviamente, por fim, o volume desses indivíduos afetados. Quantos titulares tiveram os seus dados afetados e vazados, né? Então, é um bom direcionador, um bom norte, essa guideline, para entender como classificar um risco relevante no incidente, como identificar se eu preciso notificar obrigatoriamente a autoridade, os titulares sobre o incidente ou não. Fica aqui a referência para vocês. E também a referência do formulário oficial que a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados já publicou no seu site, né, um formulário preparado para notificação de incidentes. Então, se as organizações se deparam com um incidente de vazamento de dados ou um incidente de violação da lei como um todo, o formulário correto para notificar a autoridade já tem ali nos campos pré-preenchidos, pré-selecionados, todas as exigências da lei a título de informações que precisam chegar na autoridade, certo? Por fim, podemos seguir para o próximo slide. Eu trago aqui algumas referências para vocês de processos já divulgados pela Autoridade Nacional, recentemente em conjunto com o órgão administrador da internet no Brasil. A autoridade publicou um fascículo sobre vazamento de dados, em que ela explica o que é um ransomware, por exemplo. Ela explica quais são os principais incidentes, causas raiz de incidentes, como que essas estatísticas funcionam aqui no território brasileiro, quais são as principais medidas de prevenção e remediação, né? Eu deixo aqui o link da cartilha lá no site da NPD para consulta. E uma observação importante de que a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, já regulamentando o seu processo administrativo, determinou que o primeiro ciclo de fiscalização, de monitoramento sobre o cumprimento da lei, de auditoria, eventualmente, já que essa autoridade tem poder de auditoria também, né, se inicia em janeiro de 2022. Então, temos uma autoridade recentemente constituída, uma autoridade que começa a regulamentar o seu processo administrativo, que tem um poder de auditoria, um poder de aplicar sanções extremamente representativas para as organizações, que se mostra como uma autoridade moderna, que quer apoiar as organizações aqui no Brasil a se inserirem nessa economia digital e economia de dados com mais facilidade, mas que também não perdoa a negligência ou a demonstração de descaso ou de má-fé no tratamento desses processos de negócio que envolvem dados pessoais. Existe uma fiscalização a se iniciar em janeiro, então uma preocupação a mais com os nossos processos de negócio. Por fim, uma observação de que a NPD já declarou que não deve receber reclamações diretamente de titulares, sem com que esses titulares tenham tratado primeiro o assunto com a organização, com o controlador dos dados. Ou seja, há um processo de triangulação dessa comunicação para que os controladores tenham a oportunidade de atender, responder, prestar contas para um titular que tenha sentido o seu direito violado, né? É muito importante, portanto, que as organizações tenham esse canal aberto, esse canal de contato com o DPO, o canal de contato com o portal da privacidade, para receber essas reclamações, esses pedidos e até tentar evitar que essas reclamações cheguem no âmbito da autoridade nacional, podendo gerar sanções, certo? Então, te devolvo a palavra, Fábio. Perfeito, Samara. Pode passar. Você sabe que, Samara, nesse processo de adequação LGPD nas empresas, a pergunta que eu mais recebo é: mas a minha empresa não é alvo, ou a minha empresa ou a LGPD não vai ter um corpo tão grande para sair batendo de porta em porta e fazendo uma auditoria proativa. Eu respondo: ok, em parte está certo, porém não fica em evidência, né? A partir do momento que você tem um vazamento de dados ou que você começa a ter um volume muito alto de reclamação dos titulares, a sua empresa pode fazer parte, sim, de um escopo, até porque ela, de novo, ficou em evidência, né? De forma negativa, teve um vazamento sensível, e aí agora sim, talvez a NPD queira entender o porquê daquele vazamento e, principalmente, como você falou, se considerar qual foi o impacto daquilo para os titulares, né? Lembrei de outra coisa também,
que qual o trabalho, deve ser um trabalho muito árduo, né? Dependendo do tamanho do vazamento, se teve dado sensível, crítico para o titular, eu ter que notificar todos os titulares. Então, esse também é um custo intangível, né? Mas imagina você ter um vazamento de uma base de 1 milhão e ter que entrar em contato com cada um, falando que teve um vazamento e quais as medidas que estão sendo adotadas. Enfim, acho que é melhor a gente tentar, de alguma forma, trabalhar de forma proativa e se prevenir do que, uma vez materializado esse incidente, todo o trabalho que eu vou ter, não só na recuperação do serviço, mas também fazendo essa, digamos, reparação, né, com os titulares, né? Não sei se tem algum comentário a respeito disso. Podemos seguir aqui. Exatamente isso, e também a questão reputacional, né? A confiança. Você comentou num momento anterior, como que eu volto a me relacionar com uma empresa que vazou as minhas informações, me trouxe danos atrelados à proteção de dados, como que eu restabeleço essa confiança, né? Um processo de resposta a incidentes, um bom processo de resposta a incidentes, também precisa levar em consideração como que eu faço essa remediação, como que eu reativo a minha confiança, a minha credibilidade no mercado, presto assistência para esse titular, que eu imagino que é um pouco do que você vai falar agora também. Exato. A gente trouxe aqui um cenário, na verdade dois, né? Como que eu respondo ataques ou mitigo ataques. E a gente tem duas abordagens, uma que é proativa e outra reativa. Então, a proativa é, antes, obviamente, do ataque acontecer, o que eu poderia fazer para evitá-lo, ou pelo menos para melhorar o meu nível de maturidade, de segurança e de controles. E o primeiro aspecto, avaliar o básico, aliás, parece básico, mas esse básico poucas empresas o fazem. O que é o básico aqui? Eu gosto de um guide que tem um framework que chama CIS-Top 20. Esse framework ele fala dos 20 principais controles de segurança que os CISOs, os responsáveis de segurança da informação, deveriam se preocupar. E o nível 1, que eles chamam de foundational, são 5 ou 6 controles, que é inventário de ativos, aplicação de patches, gestão de vulnerabilidades, classificação de ativos. E se a gente olhar as empresas que têm sofrido ataques, a gente olha para esses aspectos e a gente percebe que falta a implementação desses controles básicos. Então, primeira questão aqui, faça o básico. Para você proteger, você não consegue proteger aquilo que você não conhece. Então, um bom inventário, gestão de ativos, classificação, e aí dependendo do nível de criticidade do seu ativo, você aplica mais ou menos controles. Mas tudo começa primeiramente do inventário. Depois, a gente viu aquela estatística lá atrás que acho que 29% ou 21% dos ataques ocorrem via phishing. O phishing nada mais é do que um e-mail intencional ali para que eu capture uma informação, para que eu leve, por meio de uma técnica de engenharia social, a pessoa a clicar num link ou abrir um e-mail que não deveria. E a partir daí eu tenho uma infecção, eu tenho uma materialização do ataque. Então, se eu treinar e capacitar as pessoas, se eu tiver alguma falha tecnológica e minhas ferramentas não deram conta de bloquear aquele ataque, chegou no nível do indivíduo, da pessoa, do colaborador, ela conscientemente ela sabe que aquilo é um e-mail suspeito, é um ataque ou alguma coisa que ela não deveria abrir. Então tem que trabalhar muito forte esse aspecto de conscientização. Outro aspecto que tem aumentado bastante também, que a gente comentou, a avaliação do trabalho remoto. Então, como que as pessoas têm trabalhado, quais ferramentas elas têm utilizado, como que a gente protege essas pessoas, né, no trabalho remoto. Uma coisa que a gente perdeu no trabalho remoto, muita comunicação. Se eu estou lá no meu ambiente de escritório, sentado com várias pessoas ao meu redor, recebo um e-mail suspeito, simplesmente viro para o meu amigo do lado e falo, cara, você recebeu esse e-mail também? Alguma coisa aqui me soa estranha. Não, isso daí é um ataque, é um phishing, não clique. Se eu estou em casa e minha comunicação ela é afetada, porque eu não tenho ela de forma tempestiva, o risco de eu clicar aumenta também. Então, essa avaliação precisa ser feita. Outro aspecto, testes de invasão, testes de penetração. Esse teste responde a uma pergunta: qual que é o meu nível de exposição ao risco cibernético? Né? Se eu fizer o papel de um atacante aqui, o que eu conseguiria? E aí eu me antevejo as situações, né? Eu sou exposto ao mesmo nível de ataque que um atacante, ao mesmo nível de vulnerabilidade, ao mesmo nível de controle, ao mesmo nível de processo que um atacante ele poderia explorar. Então eu me antevejo a essa situação realizando um
um teste ético, né, que a gente chama de ethical hacker. Backup. Talvez esse tenha sido, ou tem sido, o controle de ataque, de mitigação de ataque de ransomware mais utilizado. Né? Então, legal, sofri um ataque, eu restauro o meu backup. Mas nem sempre é efetivo. Eu queria até passar para o próximo slide, por favor, para mostrar uma boa estratégia de backup que nem todas as empresas têm. O que a gente acaba vendo num ataque de ransomware? Eu criptografo os arquivos que tenho nos meus servidores de arquivo, no meu file server, mas também eu alcanço o servidor de backup e criptografo o backup. Como que eu restauro um backup? Se eu conseguir chegar ao servidor de backup e conseguir criptografar os dados. Não tenho recuperação daí. Por isso que muitas empresas acabam, numa medida desesperada e, de novo, não aconselhada, pagando para tentar recuperar os dados. O que a gente sugere aqui, né? Você ter segregações. Eu separo os servidores virtuais dos físicos em VLANs, ou até segregação física mesmo. Eu tenho uma VLAN separada para backup, totalmente apartada da rede. Notem que tem firewall aqui entre esses segmentos, ou seja, eu não consigo acessar aqui facilmente essa VLAN de backup. Né? Então, eu já tenho um nível de proteção. E, por último, eu faço um backup offline. Né? Eu coloco isso em fitas. Porque daí offline, uma vez que eu fiz o backup, coloquei numa fita, obviamente ele está offline e não vai conseguir ser acessado. A grande questão aqui é você desenvolver uma política de backup para que o tempo entre o incidente e o último backup ele não seja tão grande. Então, backups diários, incrementais, enfim, cada empresa desenvolve uma política de backup para que eu não tenha um delay, eu não tenha um período muito grande de perda de dados. E, por fim, eu não consigo criptografar algo que já está criptografado. Então, se você fizer o backup e aplicar algum nível de criptografia, não só no backup, mas nos seus arquivos, eu não consigo aplicar um segundo nível de criptografia em cima. Que o ransomware é isso, é um nível de criptografia, e você, para recuperar os seus dados, você precisa de uma chave. Basicamente esse é o conceito da criptografia. Chave pública e chave privada. Então, se eu já aplicar um nível de criptografia aqui, eu não pego o ransomware. Por mais que eu tenha um atacante dentro da rede, ele tenha acesso aos meus arquivos, ele não vai conseguir sequestrar os dados, tá? Então essa é uma estratégia de backup que nem todas as empresas têm também, até por uma questão de retenção de custos, tá? Pode voltar, por favor, novamente, só para finalizar a parte ali dos planos. Então, por último, proativo. Faça um exercício de resposta a incidente, até simulando alguns cenários para ver se eu consigo responder. E aí, se eu não conseguir, obviamente, eu trabalho num processo de PDCA para melhorar o meu processo. E a parte de baixo é reativo. Reativo já aconteceu um incidente. E aí, quais são as formas de mitigar e de atenuar, de repente, penalidades e valores, né? Primeiro, um seguro cibernético, todo o envolvimento do jurídico, que é extremamente importante, né, para saber aí as regulamentações, quais são os impactos jurídicos, regulatórios que eu posso sofrer. A parte de comunicações também, como que eu respondo isso? Se eu tiver que ir para a imprensa comunicar, em quais situações eu devo comunicar ou não. A parte de investigação forense, caso você queira entender exatamente o que aconteceu, como, até para melhorar e aprender e melhorar num próximo cenário de ataque. E um playbook. O playbook nada mais é do que ações que eu devo fazer toda vez que eu tenho um incidente. Quem eu aciono, como que eu investigo, como que eu dou a tratativa, para quem que eu tenho que responder, qual que é o tempo de recuperação, qual foi a causa raiz. Então, eu elaboro playbooks por assuntos específicos para saber responder. Isso também aumenta a minha capacidade de resposta a incidente cibernético, tá? Eu estou correndo mais um pouquinho aqui, pessoal, porque a gente queria deixar um tempo para perguntas e respostas no final. E tem mais um slide que eu quero passar. Pode avançar, por favor, Juliano? Mais um. Como podemos ajudar? Pessoal, então de novo, pode passar mais um. Este é um assunto que não está afetando só o Brasil, está afetando países ao redor do mundo, e a KPMG ela tem escritório em mais de 150 países. Então, lá fora, nós desenvolvemos um framework de resposta a ransomware. Então, esse framework percorre essa mandala e ela é bem similar ao NIST, né? Para quem conhece o que eu estou falando, as etapas aí de proteção, detecção, de resposta e de recuperação. Para cada uma desses pilares, tem estratégias de resposta a ransomware, desde o planejamento, do plano, né, de plano e estratégia aí de como que eu começo
a identificar aí meus mecanismos de defesa, a responder a incidente, toda a parte de segurança, de configuração de segurança, de monitoramento, de ferramentas, né? Por exemplo, duplo fator de autenticação, todo o processo de tracking de um incidente, como que eu faço isso, passando pela parte de forensics, né, para identificar exatamente o que aconteceu e como. Os logs, eu preciso ter logs, né, até para identificar e saber exatamente o que aconteceu. Passando também pelo processo de remediação, de disaster recovery, de DRP, então como que eu coloco isso dentro de um contexto de continuidade de negócios. E por fim, algumas situações de simulações de ataque de ransomware para me preparar. E, de novo, esse é um ciclo que se retroalimenta. Na medida que eu vou exercendo ele, vou identificando, vou fazendo cenários, eu vou melhorando meus processos de resposta a incidente. Tá? Então, desenvolvemos um framework, temos toda uma metodologia para ajudar vocês aí, desde um processo, como eu falei lá atrás, proativo, até se eventualmente vocês sofreram com algum ataque dessa natureza, como que a gente pode ajudar vocês na recuperação, na resposta, na interlocução com a imprensa, enfim. Tá? Contem com a gente nesse sentido. Ufa, dá uma respirada aqui. Ray, acho que a gente pode passar o próximo slide. O conteúdo era esse. Queríamos abrir aí para as respostas, para as questões, né, e saber no que mais a gente pode ajudar. Não sei se tem questões aí para a gente falar, Ray. Sim, Fábio. Temos várias perguntas aqui, já começamos a responder aqui para alguns participantes. Tem uma que gostaria de fazer para você, Fábio. Quais são os tipos de investimento que as pequenas empresas podem fazer para mitigar os riscos cibernéticos? Ray, acho que volta lá na questão que eu falei. A primeira é saber qual que é o seu nível de exposição a risco cibernético. Seria utópico aqui falar que você tem que proteger todos os seus ativos de informação, mas você tem que saber qual é o seu nível de exposição, aonde você está vulnerável e, a partir dos ativos mais críticos, aplicar os controles de segurança. E veja, eu posso evoluir até um determinado nível sem necessariamente um investimento. A capacitação das pessoas, desenvolvimento de políticas e processos, se eu tiver skill interno, eu posso fazer. Talvez um investimento maior com relação a tecnologias que vão te prevenir de sofrer um ataque, tá? Então, eu, como uma pequena empresa, eu começaria mapeando qual que é o meu nível de exposição, qual que é o meu nível de vulnerabilidade, e a partir daí, aplicando controles nos meus ativos mais críticos de informação. O que é core para o meu negócio? Eu começo protegendo a partir daí, tá? Ótimo, Fábio, muito obrigado. Tem uma pergunta aqui para a Samara. Samara, o que a NPPD levará em consideração no momento que quantificar uma sanção? Muito bom. Obrigada, Ray, pela pergunta. A NPD ela vai levar em consideração diversos fatores muito parecidos com aqueles que nós vimos dos critérios abordados para notificar um incidente ou não, né? Ela vai olhar para o contexto. Basicamente, ela quer entender se essa empresa consegue evidenciar, consegue demonstrar diligência, boa-fé, atitude, um bom assessment de dados feito, um bom assessment de riscos feito, né? Essa resposta também conversa com a resposta do Fábio da pergunta anterior. O começo é entender quais dados temos, quais riscos de privacidade temos, para entender também o que eu preciso priorizar e mitigar. Quais são as minhas maiores vulnerabilidades, os meus maiores problemas atrelados à privacidade, né? Se a autoridade percebe no contexto que tudo o que a empresa podia fazer, de acordo com a estrutura que ela tem, com a capacidade de investimento que ela tem, ela fez, que ela conhece os riscos, apesar de os planos de ação não estarem ainda completamente implementados, né? Porque eles têm um ritmo de acordo com a sua capacidade, tudo isso tende a atenuar uma sanção. E da mesma maneira, se a empresa é negligente, se a empresa não responde pedidos de informação da NPD, tenta obstruir algum tipo de fiscalização ou prestação de contas, não se relaciona bem, não entrega as informações solicitadas, não notifica sobre o incidente, sobre os titulares. Todas essas são evidenciações de um comportamento inadequado que não é compatível com o que a lei pede a título de responsabilidade para as empresas. Então, esses podem ser agravantes de sanção, assim como a recorrência, né? Eu tenho muitos incidentes recorrentes e essas causas raiz
dos incidentes não são tratados e, portanto, eles continuam acontecendo. Então, esse também pode ser um agravante. Lá na lei, na LGPD, salvo engano, no artigo 48, existem os critérios que podem ser atenuantes ou agravantes para a aplicação de sanção. Não, está ótimo, Samara. Muito obrigado. Além da NPD, outra autoridade pode aplicar sanções em razão de incidentes que violam a LGPD? A NPD ela é a autoridade responsável por aplicar as sanções administrativas previstas lá na LGPD. Então, aquelas sanções com o teto de 50 milhões, 2% do faturamento, a advertência, a suspensão do tratamento do dado, são sanções administrativas que podem ser aplicadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Isso não quer dizer que outras autoridades de controle, o Ministério Público ou até o Judiciário, autoridades que defendem os direitos do consumidor, não possam aplicar as suas sanções correspondentes, previstas no Código de Defesa do Consumidor, no restante do ordenamento jurídico, né? Essas autoridades já aplicam, inclusive, sanções que não são aquelas administrativas da LGPD, mas que são baseadas em outras legislações, e nós já temos muitos precedentes no Brasil. Então, sim, existe um cenário plural aqui de autoridades aplicando sanções nesse contexto. Não, ótimo, Samara. Muito obrigado. Faltam alguns minutos aqui. Ver se dá para fazer algumas perguntas para o Fábio. Fábio, o que se pode fazer para evitar um ataque? Essa é uma pergunta bastante ampla, Ray. Mas, de novo, tem um baseline. Comece pelo básico, né, como eu comentei lá atrás. Comece identificando seus ativos. Se você tem patch, se você tem um processo de gestão de vulnerabilidade, se você tem controles tecnológicos adequados para proteger a sua informação aonde ela está. E a partir deste assessment, respondendo, comece fazendo um assessment. A partir desse assessment, você vai identificar quais são as suas fragilidades e a partir daí você trabalha nos mecanismos de controle, de processos, de conscientização para que você eleve o seu nível de maturidade e esteja mais preparado aí, não só para mitigação de um ataque, mas também, caso ele ocorra, para resposta a um incidente. Não, está ótimo. Acho que dá para mais uma aqui. Qual a próxima onda ou alvo de ataques cibernéticos? Eu acredito, Ray, até vendo o que tem acontecido lá fora, que com o advento do 5G agora e o uso do 5G, acho que o próximo ataque será com relação à infraestrutura crítica ou dispositivos conectados, IoT, né? Uma coisa é você sequestrar dados da empresa e pedir um resgate pelas informações. Outra coisa é você invadir uma usina e falar que se você não pagar determinado quantia, você vai parar aquela usina, vai abrir comportas de uma hidrelétrica. Então, imagina o impacto que isso pode ter. E a gente está caminhando para o mundo, a gente tem uma estatística de 20 bilhões, mais ou menos, de dispositivos conectados à internet. A gente está, em média, aí, aproximado com 6 ou 7 bilhões de pessoas, e a gente tem 20 bilhões de dispositivos conectados na internet de alguma forma. Esse número tende a subir demais com 5G, e não necessariamente todos os dispositivos conectados têm algum mecanismo de segurança. Então, acho que a próxima onda de ataque será com relação a isso, dispositivos conectados e infraestrutura crítica, Ray. Ótimo. Muito obrigado. Praticamente meio-dia. Chegamos ao final do nosso webinar. Gostaria de agradecer aos convidados aqui presentes, bem como ao Fábio e à Samara, pelo ótimo conteúdo de suas apresentações. Enfim, tenha uma boa tarde. Obrigado. Obrigado, Ray. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada.